Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Natane Martins, sou psicóloga e nesse vídeo a gente vai falar sobre raiva. Você tem dificuldade de administrar sua raiva? Age por impulso, depois, que arrependimento, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito daquela forma, né? Mas a raiva ela realmente é uma emoção muito intensa e é difícil lidar com ela e administrar. Então, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho dos aspectos que envolvem a raiva e talvez entendendo, compreendendo um pouquinho mais sobre essa emoção tão intensa, fique um pouquinho mais fácil de identificar e administrar ela na hora que ela vem, né? Então, fica aqui comigo no vídeo. Bom, a gente tem que entender que a raiva ela está muito ligada com as nossas regras internas, com as regras rígidas que a gente vai criando ao longo da nossa vida através das nossas experiências. Então, as nossas crenças, a forma como a gente entende e interpreta as coisas, que vão criando ali as regras que são internas, elas estão muito ligadas com essa questão da raiva. E por quê? Porque a raiva ela tem uma função de defesa, uma das funções dela é de defesa. Então a gente quer se defender a algo que a gente entende que é uma afronta, que é prejudicial, né, pra gente, que é uma injustiça, então um desacordo, uma frustração, uma ofensa, um abuso, qualquer coisa, né, uma exploração, qualquer coisa que venha a nos agredir de certa forma, a gente vai acabar reagindo com raiva, porque ela vem como uma defesa. É como se a gente agredisse o estressor, né, o agente agressor, para se defender. Então a raiva ela tem muito esse impulso da defesa. E por que ela está muito associada com essas crenças, essas regras que a gente foi desenvolvendo ao longo da vida? Porque se ao longo das nossas experiências, a gente se deparou com situações onde a gente entendeu como um abuso, uma ofensa, uma exploração, a gente não quer que isso se repita. E aí a gente tem a tendência de interpretar com essas crenças isso na atualidade. Então, de alguma situação que a gente vá vivenciar ali, a gente perceba qualquer tipo de conteúdo, né, desse que a gente passou e que ficou ali na nossa regra, então eu não posso permitir que façam isso comigo, eu não posso permitir que me explorem, que sejam injustos, né, e eu entendo no contexto atual algum desses cenários, eu já vou ficar meio de sobreaviso, é como se fosse um alerta, opa, peraí, né, tem alguma coisa de errado aqui, e aí a raiva vai se manifestar. Então, quanto mais intenso foram esses eventos no passado, né, que o que a gente passou, quanto mais intensas foram as vivências de injustiça, de desacordo, de frustrações, de abusos que a gente possa ter vivido, maiores chances que a gente tem de interpretar isso em contextos atuais, tornando a raiva desproporcional ao evento e mais crônica. Então a pessoa ela sente a raiva com mais intensidade, até desproporcional ao que de fato está acontecendo, e de forma mais crônica, mais vezes, fica mais irritadiça, com mais facilidade. E pelo fato da raiva ser uma emoção tão intensa, ela gera também um desconforto muito intenso. E aí a gente reage de forma quase que instintiva, né? De atacar, de fazer aquilo no ímpeto da intensidade dessa emoção, com esse desconforto que é muito intenso também. E aí, outro aspecto que a raiva está muito ligada é com a razoabilidade da situação que a gente está vivenciando. E o que isso quer dizer? Eu vou exemplificar aqui. Vamos supor, né, que você esteja num ambiente, num show, num evento grande, né, numa feira de exposição ali, com muitas pessoas, num lugar de aglomeração de pessoas. Então, você se dispôs a ir a esse lugar e você sabe que é cheio de gente, que as pessoas estão andando, estão transitando por ali. Então, qual que é a probabilidade, a chance de alguém esbarrar em você, te empurrar, pisar no seu pé? É grande? Pode acontecer, né? Porque num lugar que tem muita gente, isso é muito provável que aconteça. Então, é razoável que isso aconteça. É razoável aceitar um pisão no pé, um esbarrão. É razoável. Então, é menos provável que a gente sinta uma raiva intensa ou até às vezes nem
sinta a raiva, porque a gente sabe que, né, lógico que isso vai acontecer. Agora, se a gente está num lugar amplo, que não tem um aglomerado de pessoas, que uma pessoa está longe da outra, você está ali caminhando e alguém passa e te empurra ou esbarra em você porque estava desatento, né? Enfim, acontece algo nesse sentido em um lugar que não tem um aglomerado de pessoas, em um lugar que tem um distanciamento considerável das pessoas e que, assim, é entendido como se não houvesse a necessidade da pessoa te empurrar, te esbarrar ou pisar no seu pé. Aí, nesse contexto, há maior probabilidade de sentir uma raiva e uma raiva mais intensa. Por quê? Não é razoável. Seja lá a interpretação que a gente faça dessa situação, a pessoa desatenta, não prestou atenção, né? Que falta de educação. Esse tipo de pensamento que vem nesse cenário, ele pode desencadear uma raiva, diferente do outro cenário que eu já espero, né, que eu vou levar um pisão no pé, porque tem muita gente no mesmo lugar, né? Então, entende essa questão da razoabilidade da situação, o quanto eu considero tal situação razoável ou não. Outro aspecto da raiva é que a gente costuma ter raiva mais intensa e mais desproporcional com pessoas da nossa intimidade, do nosso convívio. E por que isso acontece? Porque quanto mais próximo nós somos de alguém, quanto mais a gente convive com essa pessoa, quanto mais intimidade a gente tem, mais expectativa a gente cria. E quanto mais expectativa a gente cria, mais a gente se frustra e se decepciona. Então, maior é a raiva. Por isso que às vezes é mais fácil a gente não sentir tanta raiva de um estranho, ou até sentir uma raiva ali intensa na hora que aconteceu algo, mas depois passa, você não vai ficar remoendo aquilo, enfim, não te afetou tanto, porque com aquele estranho você não tinha lá muitas expectativas, não foi muito frustrante, né? Agora, com uma pessoa mais próxima, ela é mais intensa, até porque a gente fica remoendo aquilo, porque a pessoa é próxima, a pessoa nos frustrou de alguma forma, e aí a gente fica remoendo aquele sentimento, aquilo que aconteceu, né? Fica se sentindo injustiçado, decepcionado, afrontado, e aí a raiva tende a ser mais intensa e a gente ter mais dificuldade de lidar com ela. E aí, fazendo um link com essa questão da raiva com pessoas mais próximas, acontece também que a gente tem a tendência de falar das nossas expectativas quando elas já foram frustradas, enquanto na verdade deveríamos, né, colocar os pingos nos is antes. Então, as pessoas que são próximas devem conhecer ali nossas expectativas em relação a elas ou alguma coisa, e nós também conhecermos a da pessoa e falarmos sobre os nossos planos, o que a gente quer, o que a gente almeja, os objetivos, trocar essa ideia para construir algo mais de acordo com a realidade, para alinhar expectativa e realidade. Porém, muitas vezes a gente acaba falando do que a gente esperava já na hora da raiva, já na hora que a gente foi frustrado e decepcionado. Muitas vezes em tom de jogar na cara do outro, como se o outro soubesse, às vezes ele nem sabe, né? Você é um egoísta mesmo, presta atenção em mim. Você é muito negligente, né? Nunca cuida das minhas coisas. E aí joga aquilo no momento da raiva, que era a expectativa que já tinha lá atrás e não foi alinhado com a pessoa ou com a situação. Então, por isso que é importante a gente dialogar e conversar e não esperar, né, o negócio desandar para depois falar. Outra questão é que a forma como a gente responde aos pensamentos de raiva tem muito a ver com a importância e o significado que esses pensamentos têm na nossa vida. Por isso, né, como eu falei no início, está associado com as nossas crenças e as nossas regras. De acordo com a importância que aquele pensamento tem, por conta da carga que eu trago nele, da interpretação que eu trago nele, ele vai ter uma associação com a minha raiva. Se ela vai ser mais intensa, se ela vai ser mais, né, difícil de lidar. E aí, quando nós sentimos raiva, a gente pode ter o hábito de rotular as coisas, as pessoas, né? Então, no momento da raiva, você é um egoísta, você é arrogante, você só pensa em você foi muito negligente, irresponsável, tá vendo? A gente vai rotulando. E aí a raiva faz com que a gente passe a interpretar de forma mais equivocada
e negativa as questões do outro. Não que o outro seja, né, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não que o outro nunca faça nada e é tudo fruto da nossa imaginação. Não, as pessoas fazem coisas que nos deixam com raiva, sim. Muitas vezes a raiva tem por onde acontecer, né, porque a pessoa realmente pode fazer algo que nos desagrade. Mas a questão é que quanto mais a gente nutre raiva e não sabe lidar e administrar ela, mais a gente tem um viés de confirmação dessa rotulação que a gente acaba fazendo e colocando nas pessoas, e aí a gente passa a interpretar outras situações, outros contextos e outros cenários com o mesmo rótulo, mesmo que não tenha sido naquele momento real, não tenha sido a intenção, ou que naquele momento específico a pessoa realmente não tenha feito nada com uma intenção, né, de nos deixar com raiva, e aí a gente interpreta da mesma forma, porque a gente vai nutrindo esse olhar. E aí a gente precisa entender que as coisas se tornam uma provocação a partir do momento quando a gente entende e interpreta e pega isso como uma provocação. Se a gente não entende como uma provocação, nós temos tendência a sentir menos raiva, uma raiva menos intensa e administrar ela melhor. Resumidamente, é como se a raiva tivesse 3 passos para acontecer. Ela começa no cognitivo, que são os pensamentos, nossas regras, né, o que a gente interpreta daquilo. E aí ela vai passar por reações físicas mesmo, fisiológicas, vai alterar a nossa fisiologia. E aí a gente vai se sentir provavelmente mais tenso, tensionando músculos como a mandíbula, cerrando o punho, contraindo o ombro, né? Então a tensão ela é muito presente na raiva. E por último, comportamentais, ou seja, o que a gente faz, as nossas ações na hora da raiva. E aí percebe que a gente tem aí uma fração de tempo, que mínima que seja, né, entre o que a gente entendeu, nos deixou com raiva, foi alterando a nossa fisiologia e a gente se comportou. Então, entendendo e conhecendo a raiva e esse mecanismo, a gente precisa mudar a forma como a gente lida com isso, como interpreta, como avalia ou simplesmente como se comporta, de uma forma mais adaptativa, mais funcional para a nossa vida e não causando danos. Tem várias técnicas, várias formas de fazer isso. Em um outro vídeo eu posso trazer para você algumas dicas e técnicas, né, para manejar, para controlar melhor a raiva. Mas a gente precisa entender que a raiva é algo natural e ela não é a vilã, ela é boa, ela não é ruim. Porque, como eu falei, ela tem uma função protetiva, né, de não que a gente se imponha e não permita que a gente seja abusado, injustiçado e frustrado aí o tempo todo. E também ela tem uma pegada assim mais de mudança. Por quê? Como ela é muito intensa, ela causa aquela ira, assim, eu quero mudar, eu não aceito essa situação e eu vou para cima. Então ela pode ser muito utilizada como uma alavanca propulsora para uma mudança, se ela for bem administrada. Então, se eu estou com muita raiva e não estou conseguindo lidar com aquela situação, eu entendo que eu preciso mudar algo. E essa raiva, às vezes, de não aceitar aquela situação do jeito que está, faz com que eu me mova, com que eu encontre novas soluções. Então, a raiva, ela tem uma boa função se ela for bem administrada. Bom, então é isso, espero que tenha feito sentido para você, que entendendo e compreendendo tudo isso que envolve a raiva, todos esses aspectos, talvez você possa ter um olhar um pouco diferente e começar a se auto-monitorar, se observar, né, observar seus pensamentos na hora da raiva, entender o contexto, avaliar, né, com a realidade e ajude, né, esse primeiro passo de conhecimento e de auto-monitoramento talvez ajude já a lidar com a raiva de uma forma diferente, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!